O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana e hoje eu estou muito mais apropriado para falar do endereço do site aqui, porque eu estou com o nosso notebook, né? Rubro-negro, novo, em folha, com o nosso site aberto aqui para lembrar você que, né, através do www.semana.tv você acessa o nosso site, tem acesso também à nossa programação, claro, e no www.facebook.com.br TV Semana, os conteúdos da TV Semana estão disponíveis para você. Né? Você que está ligando a televisão agora, mesinha nova, computador novo, cadeirinha nova para os nossos ilustres debatedores, né? Devidamente acomodados, quer dizer, o pai Carraro não está medindo esforços não, hein, Jorginho? Não podemos decepcionar aqui, nós não podemos decepcionar aqui não. Ele chuta o nosso traseiro, hein? Justamente. Está fazendo de tudo para colocar a coisa, né, nos seus devidos lugares, né? É a TV A Semana, né? TV A Semana, né? Falando para Caratinga e sussurrando para o mundo. Que é isso? Que profundidade, né? E além de sussurrar para o mundo, incomodando nossos concorrentes. Não, Globo. na verdade, assim, modéstia à parte. Alterosa Esporte. Com a estrutura que a gente tem aqui hoje, não tem concorrente, né? Concorrente é fora daqui, porque aqui nós não temos concorrente. Bom, é o seguinte... o Figueirense marcou no final da partida, reiniciando aqui o nosso noticiário dos jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. O Figueirense marcou no final da partida e esse foi o resultado que acabou consolidando, vamos dizer assim, a derrota do Corinthians ontem à noite, jogando lá no estádio Orlando Scarpelli. A gente vai ver o gol aí, ó, marcado a favor do Figueira, e com isso a equipe de Santa Catarina venceu com esse gol do Marcão o Corinthians por 1-0. O jogo se arrastou sem emoção até os 38 do segundo tempo, né? Aquela partida ruim, desagradável, mas o Marcão aproveitou o vacilo da zaga corintiana e garantiu a vitória. Final de partida, então, 1 para o Figueirense, repito, 0 para o Corinthians, para a tristeza do meu amigo Chua, né? Grande corintiano, meu amigo Carlinhos. O Corinthians foi derrotado. Vai reclamar da arbitragem dessa vez, Carlinhos? Não, não precisa, né? 1 para o Figueirense, 0 para o Corinthians. E o Timão, então, está fora do G4, né? Com esse resultado. E o Figueirense marcou no fim e fugiu aí da zona de risco do Campeonato Brasileiro, a famosa zona do rebaixamento. Jorginho. No programa de ontem eu já havia comentado, né? Quem tiver com problema de insônia, dificuldade, né? Insônia é uma dificuldade para dormir, muita gente às vezes não sabe, né? É só assistir um jogo do Corinthians. Desculpa, tá, Alex Chua, mas infelizmente, né? Dá para dormir mesmo, não deu outra, né? Figueirense foi lá e carimbou o Coringão e o Coringão tá fora do tão falado G4. Me ajuda aí, André. Ei, G4! Vou só discordar um pouquinho só do Léo. Na verdade é Figueirense 1, Mano 0. Que vai ser tranquilo assim, fora de casa, igual o Mano. Pelo amor de Deus, ô Chua, ô Rui, ô Carlinhos. Aí. O Rui do pastel, né? Aí como é que eu vou defender vocês? Não tem jeito, não. Ô, Rui, há quem brincadeira. Há quem diga o seguinte: errar é humano, né? Bem lembrado. Errar é humano. Errar é humano. E como erra esse mano, né? Bom, é o seguinte: nós tivemos um grande jogo no Maracanã ontem, mas nesse jogo não tem nem os lances, porque ficou 0-0. Grêmio e Fluminense empataram em 0-0, jogando ontem à noite no Maracanã. Eu vi alguns lances desse jogo. O Barcos, que é um centroavante que eu admiro bastante, né? Belíssimo jogador, de cabeça acertou o travessão. O Grêmio tem uma outra oportunidade também que acertou na trave, na finalização aí de longa e média distância. Quer dizer, foi um jogo bom, uma partida interessante, mas aquilo que incrementa o futebol, que é o gol, não aconteceu. Então, mesmo sem balançar as redes, as equipes levaram emoção nessa partida no Maracanã. O Marcelo Dromo, que é o goleiro do Grêmio, fez grandes defesas, a trave salvou o Fluminense e o resultado terminou em 0-0. Ruim para ambos, né? Que esse desejo aí, permanecer aí no G4. Que me desculpa, meu amigo Serginho, casado com a Valesca, né? Professora Valesca, pai do Sérgio Filho também, tricolor nato. É um jogo mediano aí, sem muita emoção, que pelo futebol que o Grêmio vem apresentando aí, nessa retranca boa de Filipão aí, resultado normal. A maioria dos jogos do Grêmio, né? Quando não é 1-0, é 1-1, é 0-0. Coisas de Filipão mesmo, né? E não tem nada mesmo para comentar, não. Um jogo de 0-0, você fica o quê? Olhando o Filipão abraçar lá o Fred lá? Me ajuda aí, garoto. A troca de elogios, né? Chega, pai e filho, né? Sabe que o Filipão falou para ele? Obrigado pelo rendimento que você teve na Copa. Chega, Filipão. Acho que o Filipão falou isso para ele, Jorginho.
bateu nas costas ali, abraçou, falou obrigado pelo rendimento que você teve na Copa. Me ajudou muito no 7-1. Muito bem. Aí você cala? Aí eu calo. Eu não posso calar, tem que continuar falando, né? Você cala mais que o Mutosa? Ó. Aquela imagem ontem foi chamativa. Eu lembrei da nossa discussão aqui, né? O Filipão lá sentado no banco. E ele ali do lado, ali, né? O Mutosa com o braço cruzado, aquele bigode que parece um rabo de anu, né? Aquele bigodão. Parece uma andorinha, né? Talvez fosse um dos melhores momentos da transmissão, foi quando fotografou os dois lá. O melhor lance da partida. Ficou bem cômico, né? Muito bem, o jogo que movimentou a rodada ontem à noite foi São Paulo e Flamengo. A partida foi realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo, às 10 horas da noite e terminou empatada em 2-2. O São Paulo abriu o placar na cobrança de pênalti do Rogério Ceni, a gente vai ver os gols aí. O pênalti foi marcado em cima do Alexandre Pato, o Rogério cobrou e converteu, 1-0 para o São Paulo. O Flamengo empatou depois de melhorar um pouco na partida, ser dominado inicialmente, mas melhorar um pouco no decorrer do primeiro tempo, com a falha do Rogério Ceni, diga-se de passagem, que soltou a bola teoricamente fácil de ser encaixada. O Everton, jogador do Flamengo, aproveitou o rebote e conseguiu empatar. E no segundo tempo o São Paulo foi dominado praticamente todo o jogo, né? O Flamengo tocou a bola e manteve o controle da partida com muitas oportunidades e acabou conseguindo virar o jogo com a finalização do Alexandre. A bola foi alçada na área, o Alexandre muito bom na bola aérea, né, de cabeça, marcou o segundo gol aos 41 minutos do segundo tempo, 2-1 para o Flamengo, de virada. Quando todos pensavam que o rubro-negro conseguiria a vitória, o São Paulo conseguiu empate através do Luiz Fabiano aos 46 minutos e a partida terminou em 2-2. Mas o que chamou a atenção mesmo não foram os gols e não foram os bons lances dessa partida, e sim as falhas da arbitragem, né? O primeiro pênalti marcado para o São Paulo, há quem diga que não foi, né? Um pênalti discutível, né? Assinalado aí sobre o Alexandre Pato. No início do segundo tempo, nós tivemos um pênalti a favor do São Paulo de novo, e foi um escândalo, foi um absurdo. O jogador do Flamengo estava 3 metros fora da área, né? A bola tocou no seu braço, acho que nem chegou a tocar direito, e o auxiliar que fica atrás do gol assinalou a penalidade. O Rogério foi lá, bateu fraquinho, o Paulo Vitor defendeu, né? Houve um impedimento que foi assinalado contra o Flamengo, que foi outro absurdo, né? O Canteiros estava em condição legal, recebeu em profundidade, foi na linha de fundo, ia cruzar a bola para trás, tinha 3 jogadores do Flamengo na cara do Rogério, o gol certamente seria marcado a arbitragem do impedimento. E o Luiz Fabiano empatou o jogo aos 46 do segundo tempo, no lance que ele domina a bola ajeitando com a mão. Quer dizer, vários erros, pelo menos 4 erros de arbitragem nesse jogo, os 4 prejudicando a equipe rubro-negra, que foi muito favorecida nas rodadas anteriores em vários jogos e agora é prejudicada. Quer dizer, é aquilo que eu tinha dizendo, né? A gente bate nessa tecla aqui. Os árbitros erram porque são ruins. Eles erram a favor e erram contra. Não existe nada premeditado, não existe um esquema para favorecer A ou B. O que existe, na verdade, é falta de preparo, falta de competência e falta de condição adequada para se conduzir uma partida. Jorge. Você falou, né? Você disse tudo aí já na abertura sua aí. A verdade é que foi um jogo marcado, né, por polêmica, né? O Luxemburgo até agora está lá sem dormir, xingando Deus e o povo do mundo da arbitragem, vamos dizer assim. Mas o que eu gostei nisso tudo é que às vezes a gente fica falando aqui no Brasil que não pode, que o treinador tem que ficar muitos anos no clube, aquela coisa toda. Mas às vezes muda-se de treinador e as coisas também melhoram. A mudança de treinador no Flamengo fez o Flamengo crescer. É um Flamengo diferente, que foi em São Paulo ontem, fez um bom jogo. O Luxemburgo, que chegou no Flamengo, tirou o Felipe, tirou o Márcio Santos, aquele Santos lá, lateral esquerdo. André Santos. Não, ele se chama, Jorge, André Santos, mas ele pensa que é o Newton Santos. Isso. Porque ele não marca ninguém, né? Só quer atacar o tempo todo. Tirou o Elano, quer dizer, fez uma limpa no time. Tirou a panela. Com a chegada do Canteiros, deu uma qualidade no meio de campo do Flamengo. E o Luxemburgo conseguiu colocar o Flamengo num patamar, guardando, né, as devidas proporções, porque o time do Flamengo é um time que a proposta não é título esse ano, é fazer uma boa participação. O Flamengo está cuidando de pagar, sanear as finanças. Então o Luxemburgo conseguiu dar uma qualidade de jogo no time do Flamengo. O Flamengo hoje tem uma qualidade boa de jogo, tem um padrão de jogo. E eu vi o Flamengo fazer uma grande partida, polêmicas à parte, contra o São Paulo. O placar, né,
foi um pouco injusto, porque o Flamengo merecia sair com a vitória no jogo, mas são coisas do futebol. André? Olha, não porque por ser anti-flamenguista, não tem nada a ver uma coisa com outra, pelo fato, eu aprendi até mesmo gostar de futebol, vendo o Zico jogar, vendo o Nunes, vendo Adílio, etc e tal. Bom, ontem eu fiquei assim, meio dividido em favor aí do São Paulo, mas na verdade é o seguinte, mesmo que há erros anteriores, não cobre o erro atual. E foi uma vergonha ainda, mais uma vergonha no futebol brasileiro. E aí? Esse é o Superior Tribunal Desportivo. STJD. E aí? Gosta tanto de causar picuinha aí de clubes? Pega agora a arbitragem da CBF, e aí? Não, o absurdo maior, André, é o seguinte, pênalti, se aquele toque de mão do Samir fosse dentro da área, talvez a discussão fosse muito menor, porque há determinação para que se marque todos os lances desse gênero. Agora, o motivo maior da discussão é que ele estava mais ou menos uns 3 metros fora da área. Quer dizer, daqui do lado de lá do cenário, e o sujeito assinalar pênalti, é um negócio maluco. Pois é, Léo, aí eu pergunto. O sujeito não está enxergando direito. Aí eu pergunto, um vai haver denúncia agora no tribunal lá para se julgar essas palhaçadas de arbitragem no futebol brasileiro? E aí? Quer dizer, por sorte da arbitragem, o goleiro pegou o pênalti, né? Porque senão iria comprometer diretamente o resultado da partida. Bom, vamos fazer o intervalo. Na volta, o destaque é o Cruzeiro. Nós vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, que venceu mais uma, foi a Curitiba, venceu lá no Couto Pereira, não é uma missão muito das fáceis, mas para o Cruzeiro não existe missão difícil, né? O Cruzeiro está caminhando a passos largos aí para consolidar mais uma conquista do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer os detalhes aí dessa partida na sequência depois do intervalo e vamos falar também de que o Cruzeiro e o Atlético também podem ser suspensos, ainda falando da polêmica do clássico, né? Do tumulto no último clássico, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético podem ser suspensos em virtude das confusões geradas no clássico entre os dois no último domingo lá no Mineirão. Então, um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala sobre essas questões aqui no nosso programa. Até já.